Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Deus tem ouvido as nossas orações, tem nos guiado pelo Espírito Santo, tem nos fortalecido a cada dia, a cada momento, para que com sabedoria e discernimento espiritual nós possamos vencer as batalhas e as adversidades dessa vida. Então, é muito bom nós termos um tempo para pararmos, para meditar na palavra de Deus, buscando sabedoria, buscando discernimento, buscando conhecimento e deixando que o Espírito Santo transforme a nossa mente, os nossos corações, as nossas emoções, sentimentos, para que a cada dia nós nos aproximemos de Deus e possamos viver em paz, harmonia, alegria, fidelidade, com mais tranquilidade, vencendo as batalhas e as barreiras deste mundo. Agora, nós vamos ter o privilégio de nos colocarmos diante de Deus para buscarmos uma compreensão da sua criação, daquilo que ele tem apresentado a nós na revelação através da palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para todo cristão, a Bíblia. Nós temos o privilégio de nos colocarmos diante de Deus a partir do que ele mesmo revela para que todos nós vivamos da melhor forma possível. Vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pelo Facebook, que também compartilham, se inscrevem e comentam as mensagens que ficam gravadas no canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Nós sempre pedimos para que você tenha a gentileza de se inscrever no canal, porque assim a mensagem alcança mais pessoas, pode chegar mais longe. Então, a todos vocês que têm se inscrito no canal, que têm nos acompanhado pelo Facebook e pela rádio 87.9 FM Dracena, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês e que todos nós possamos estar com as nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a você e a sua família de uma maneira muito especial. Tratando a respeito da criação, vamos observar como Deus tem criado e recriado tudo em nós, recriado os nossos pensamentos, os nossos princípios, os nossos valores, como a humanidade tem se distanciado de Deus e como o Espírito Santo tem feito um trabalho de reconciliação para a reharmonia dentro dos propósitos de Deus com tudo aquilo que nós vivemos, segundo a criação original de Deus. Deus, em Jesus Cristo, promoveu a conclusão, né, a consumação dessa reconciliação com Deus Criador, quando o próprio Jesus Cristo na cruz, ele já declara, está consumado. Ele consumou todo esse processo que havia sido prometido desde o pecado do homem, desde a separação do ser humano com Deus. Deus se revelou e prometeu que haveria uma renovação de aliança, uma reconciliação plena para a vida eterna. Então, desde este primeiro momento da promessa, nós chegamos até Jesus Cristo, onde ele consuma esta reconciliação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos o Deus Criador, o poder de Deus que criou os céus, a terra, criou a todos nós, criou o universo, criou tudo o que existe no céu, tudo o que existe na terra, como nos apresenta a palavra de Deus no Salmo 24, que é um salmo muito próprio para esse tema, quando nós refletimos acerca da criação. O Salmo 24 nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e todos que nele habitam. Fundou ele os mares
e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Observe que o salmista aqui ele é muito claro ao ser inspirado por Deus, ao escrever este salmo, Salmo 24, ele já começa declarando a autoridade de Deus sobre toda a criação. E ele coloca: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Nós pertencemos a Deus, como diz o apóstolo Paulo, nós não somos de nós mesmos. Também o Salmo de número 100 nos diz que nós devemos nos alegrar com isso, devemos nos contentar com esta expressão do Deus Criador, do Deus que constrói, que reconstrói, que está nos recriando a sua imagem e semelhança a cada dia, a cada momento, já que nós fomos destituídos da glória pelo pecado. Então, nós estamos sendo recriados para que, espiritualmente, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós voltemos ao estado original da criação, segundo o propósito de Deus. O Salmo número 100 também, ele diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como é bom nós termos essa consciência que nós somos parte do povo de Deus, e que nós somos rebanho, que nós somos guiados, nós temos um supremo pastor, que é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus, que nos guia segundo a sua vontade, segundo a expressão do ser perfeito, único, imutável, esta expressão do ser que cuida de nós de muitas maneiras, de todas as formas, nos conduzindo para que nós possamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, para que tudo se realize segundo o poder de Deus que opera em nós. Como diz o apóstolo Paulo, no texto de Efésios, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E ele tem feito infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando nós falamos da criação, nós não podemos deixar de falar do livro de Gênesis. Gênesis, onde começa o escrito bíblico, onde eu já disse aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Nós temos ali o relato da criação que está no livro de Gênesis. Gênesis, o princípio. A expressão do versículo 1, onde diz na tradução da língua portuguesa, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão hebraica desse texto é Bereshit bara Elohim et hashemayim vet haaret. No princípio criou Deus os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há. A criação de Deus, o poder infinito, criador de Deus, tocando em todos os detalhes e fazendo todas as coisas de maneira perfeita. Não é à toa que quando chega no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, Deus, observando tudo o que ele criou, ele vai declarar, fazer uma declaração absoluta, que tudo o que ele criou era muito bom. Observem a declaração de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 31.
toda a obra que Deus fizera, tudo o que ele criou, era muito bom. Agora, quando nós paramos para pensar nisso, nós temos que observar que quando Deus declara que algo é muito bom, para nós, seres humanos, essa declaração, essa expressão de Deus falando que algo é muito bom, ele ultrapassa o limite da excelência daquilo que nós compreendemos na vida humana. Deus criou todas as coisas e ele declara, quando ele observou, quando ele terminou toda a sua obra, ele observou tudo que foi criado, os rios, os mares, as plantas, os peixes, os animais, as aves, e nós que fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, ele olhou para todas as coisas e ele falou, tudo o que eu criei é muito bom. E na perspectiva humana, a declaração de Deus de que tudo é muito bom é porque tudo ultrapassa o limite da excelência. Porque na nossa humanidade, por mais que nós tentemos fazer algo perfeito, algo que seja muito bom, ainda não vai chegar na excelência da criação de Deus, na excelência do toque de Deus através da criação, através do seu poder, através da sua palavra. Tudo o que ele criou, de fato, era muito bom. Uma expressão que nós temos de um químico conhecido, Antoine Lavoisier, um químico do século XVIII, ele declara que nada se cria, tudo se transforma. Ele tem razão no que ele fala, porque nem ele, nem nós, nenhum ser humano tem a capacidade divina de criar a partir de si mesmo sem um elemento de matéria. Então, Antoine Lavoisier, como químico, ali já no século XVIII, nas suas pesquisas, nas suas observações, ele declara: nada se cria, tudo se transforma. É por isso que na Bíblia, na palavra de Deus, a expressão bará, como tem no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, Bereshit bará, no princípio, criou. Deus, ele cria. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, ele é capaz de criar pela palavra, trazer à existência, através da sua palavra, tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração, todas as suas intenções, todos os seus propósitos. Deus é capaz de criar e recriar aquilo que foi perdido, aquilo que foi esquecido. Por isso você tem que observar e olhar para dentro de si mesmo o que foi perdido na sua vida, o que foi perdido na sua mente, nos seus projetos, nos seus sonhos, o que tem sido perdido na sua vida, no seu relacionamento familiar, na sua identidade pessoal, o que tem sido perdido ao longo da sua existência, da sua vida, coloque nas mãos de Deus e Deus é capaz de recriar de uma maneira extremamente superior àquilo que já foi perdido. Deus é capaz de restituir, Deus é capaz de recriar todas as coisas, porque ele é o Deus da criação. Foi ele que criou tudo desde o princípio. A expressão hebraica Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, a partir de si mesmo, a partir da sua vontade, a partir da sua palavra, a partir do seu poder, desde o princípio. Deus criou todas as coisas, criou tudo segundo a sua vontade, para a sua honra, para a sua glória, para o seu prazer. E depois, por último, no último dia, no sexto dia, ele nos criou, criou o ser humano, criou homem e mulher, à sua imagem, à sua semelhança, para que nós tivéssemos identificação uns para com os outros e também identificação para com Deus.
Quando nós observamos o texto de Gênesis na criação humana, dentro da criação humana, nós temos a expressão de que Deus cria o homem e depois ele cria a mulher. Quando os dois se encontram, o homem declara: esta é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. É um encontro de identificação. Os dois são exatamente iguais na sua identificação de essência, porque os dois fazem parte da mesma essência, da criação absoluta pelo poder de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Desta maneira, nós temos que nos identificarmos uns com os outros e nos identificarmos também com o próprio Deus como Criador, que nos conduz nesta criação a sua imagem e a sua semelhança. Imagem, aquilo que nós projetamos de Deus. A semelhança, porque nós temos autoridade sobre a terra, porque Ele mesmo nos deu essa autoridade. A semelhança, porque nós podemos também criar um outro ser, desenvolver um outro ser, também a nossa imagem e a nossa semelhança. As pessoas que decidiram ter filhos, se tornaram pais, se tornaram mães, sabem muito bem disso, que são capazes de gerar um outro ser pensante, com autonomia, com alegria na sua existência, um outro ser, a sua imagem e a sua semelhança. Assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus desde o primeiro momento da criação. E desta maneira, nós vamos observando cada detalhe que Deus apresenta para todos nós e o propósito da sua criação. Deus criou todas as coisas para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. O texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, onde o apóstolo Paulo declara a respeito da salvação, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo seguinte ele já fala: nós fomos criados para boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Desde o princípio, nós fomos criados para exercer o bem, para fazer o bem, para amarmos uns aos outros, para termos integridade, para termos fidelidade, para termos domínio sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, para que não venhamos nos destruir pelas questões deste mundo. Nós temos a capacidade de ter autoridade sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que realmente Deus colocou dentro de nós de melhor da sua própria essência, quando Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, meu irmão, minha irmã, não esqueça disso. Não esqueça que Deus está presente com você. Deus está em você. Deus está ouvindo a sua oração. Deus tem a capacidade de reconstruir aquilo que foi perdido no passado, de recriar de uma maneira excelente, assim como Ele fez no princípio, e declarou que tudo que Ele tocou, tudo que Ele colocou as mãos, tudo que Ele criou era muito bom, como uma expressão de excelência divina. Assim nós também, né, quando colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos e mesmo aquilo que nós perdemos, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus é capaz de reconstruir, Deus é capaz de recriar. Então aproveite este momento e coloque diante de Deus aquilo que você quer que seja restituído na sua vida. O que você precisa que seja restituído na sua mente, no seu coração, no seu lar, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos sociais,
no seu trabalho, nas suas perspectivas de vida financeira, dentro dos seus projetos, dos seus sonhos, o que você deseja que seja reconstruído, o que você precisa que tenha um toque das mãos de Deus. Coloque-se diante de Deus e deixe Deus recriar em você a fé, a esperança, os princípios, os valores, os bons relacionamentos, o amor que é a essência do ser divino em cada um de nós. Deixe Deus recriar o seu amor dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus e deixe Deus tocar em você e em tudo que você precisa do toque das mãos de Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor nos criou, nos formou desde o ventre de nossa mãe. Te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido pela tua palavra, tem renovado em nós, recriado em nós a fé, a esperança, os princípios, os valores, para que nós vivamos em paz, em alegria, para que nós tenhamos felicidade, para que nós vivamos segundo os teus propósitos desde a criação, que nós vivamos muito bem, que possamos extrair o melhor desta terra, que tenhamos uma boa família constituída, bons relacionamentos, bons amigos, um bom trabalho, um bom sustento, uma boa administração financeira de tudo que o Senhor coloca como recursos em nossas mãos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que nos acompanham, que eles desfrutem da tua presença, da tua companhia, e que eles sejam recriados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana e que a cada dia vocês permitam que o Espírito Santo esteja recriando a obra original que Deus tem proposto para você, para a sua família, para o seu lar, para os seus sonhos e para todos os seus projetos, em nome de Jesus.